Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glorificado seja Deus por essa quinta-feira de adoração, onde nós estamos meditando sobre a pessoa do Espírito Santo, que nós acabamos de clamar mais uma vez. Nós o adoramos porque Ele é Deus. Ele é Deus como o Filho e como o Pai, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, este é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, que cada um de nós recebemos quando fomos batizados, ainda crianças ou quando adultos. Recebemos essa graça santificante, que é um dom, um presente de Deus, sobrenatural, que age sobre o natural das coisas, que está acima daquilo que é mineral, daquilo que é vegetal, daquilo que é animal, daquilo que é humano, daquilo que é angélico. É algo sobrenatural. Essa graça santificante que nos conduz a uma vida plena e que nos permite herdar o reino de Deus. Deus quis permanecer conosco. Ele nos criou e nos sustenta. E ao nos sustentar, infunde em nós o seu Espírito. O próprio Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele como Deus, Filho de Deus, Rei dos Reis, ele dizia naquele sermão, naquele momento que só apenas o apóstolo João descreve, na última ceia, ele ali vai dizer: é preciso que eu vá para que eu envie para vós o Paráclito, o outro advogado, o Espírito da verdade, que vos recordará tudo o que eu ensinei e que ainda vos revelará coisas que não deu tempo eu ensinar. É o Espírito do meu Pai, é o amor. Esse é o Espírito Santo, meus irmãos queridos, você que me acompanha agora pela TV Canção Nova, pela rádio. É o Espírito Santo que nos move e que de forma muito especial, nós, comunidade Canção Nova, estamos celebrando neste ano 50 anos de uma experiência com esse Espírito Santo, de um batismo nesse Espírito Santo, de uma efusão desse Espírito Santo na vida de um homem, de um sacerdote, que mudou, sim, a história do Brasil e contribuiu para uma mudança na história do mundo, fez parte dessa história de mudança, que é o movimento da renovação carismática católica, que despertou tantas vocações, tantas novas comunidades, tantas congregações foram suscitadas, ressuscitadas, tantas novas vocações sacerdotais, diaconais, religiosas foram despertadas a partir de uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi tão clamado de forma muito especial nas suas cartas pela Beata Helena Guerra, ao escrever ao Papa, para que consagrasse o século XX ao Espírito Santo, e assim, por obra de Deus, ele o fez, de maneira que, logo depois do Concílio Vaticano II, realizou-se algo sobrenatural, a experiência de um Pentecostes, de um novo Pentecostes, poderoso, que chegou para todo um povo. É sobre o tema do nosso dia, sobre essa pessoa do Espírito Santo. E me foi incumbido o tema: deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a nossa alma, que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das suas mais belas e mais eleitas virtudes. Assim diz a Beata Helena Guerra. E ela continua dizendo que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações desse divino Espírito nas almas são admiráveis. E quanto mais a contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam.
Naturalmente, o Espírito Santo não é acessível. Ele é Deus, ele é algo sobrenatural, não é material, não conseguimos tocar, não conseguimos sentir, não conseguimos enxergar. Naturalmente, ele não é acessível, mas pela sua infinita bondade, ele se tornou acessível, principalmente para aqueles homens e mulheres que o desejam. Então aqui é um primeiro ponto. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, se você quer ser um homem ou uma mulher conduzida pelo Espírito de Deus, ou seja, se você quer dar passos que te levem para a felicidade eterna, que é o céu, que te afastem da vida errada, da vida do pecado, que te conduzam para uma vida de virtudes, se você quer ser um homem maduro, amadurecido, se você quer ser uma mulher que viva com dignidade a sua feminilidade, a sua maternidade, que não se deixe ser mais guiado por aquilo que as ideologias desse mundo, por aquilo que as ideologias feministas incutiram em nossa sociedade. Se ao contrário você quer de fato nadar contra a correnteza deste mundo, se você quer de fato trilhar um caminho que nos conduz a Cristo, e conduzindo-nos a Cristo conduz à vida eterna, é preciso desejar de todo o coração o Espírito Santo, porque ao desejá-lo, ele, por sua infinita bondade, se deixa encontrar, torna-se acessível. Oséias capítulo 6 vai dizer: vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos feriu, Ele também vai nos curar. Corramos. É preciso conhecer a Deus, é preciso ter intimidade com Deus, porque a sua volta, a sua vinda é certa como a aurora. Voltemos ao conhecimento do Senhor. E esse conhecimento não é apenas intelectual, mas é uma experiência com Deus, que se dá através de uma experiência com o Espírito Santo, ao ponto de todos os dias sermos conduzidos por Ele, ao ponto de nos tornarmos como os apóstolos, como por exemplo o próprio Barnabé, que na leitura dos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que São Pedro olha para Barnabé e diz que não sabe se é o Espírito ou se é o Barnabé que age, porque os dois são tão íntimos que eles se confundem. Essa é a experiência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele se deixa encontrar, ele se torna acessível para aqueles que o desejam, e a elas, a essas almas, se comunica de modo inexplicável. Ele, o Espírito Santo, as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes. Como é que a gente sente a presença do Espírito Santo? Luzes. Somos iluminados. Temos inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Nós precisamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. A Canção Nova é fruto de uma experiência com o Espírito Santo. As vocações que aqui fazem parte, que se consagraram, elas foram despertadas e conduzidas pela ação do Espírito Santo. Tantos e tantos homens que deixaram a sua vida e os seus sonhos para tornarem-se sacerdotes, foram e tomaram essa decisão mediante uma condução, uma experiência com o Espírito Santo. Nós hoje precisamos e clamamos este Espírito Santo, este avivamento, esse batismo sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa sociedade, em nossas casas, em nossas famílias. Porque é esse Espírito que nos convence da verdade. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos enxergar a verdade. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos ter olhar sobrenatural diante daquilo que estamos vivendo. Esse dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão
mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão dessa verdade. Olhe que coisa maravilhosa que experimentamos quando o Espírito Santo está em nós. Um Deus que se ocupa de mim, um Deus que se preocupa em fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a predileta ocupação de Deus. Ele trabalha em mim, Ele pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque me ama, e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Ah, meus queridos, se nós incutíssemos essa verdade dentro de nós, se ela fosse bem considerada e bem entendida, que mais nos importaria? Se um Deus se ocupa de mim, me deseja, me quer guiar a minha vida, o que mais me importaria, ó meus irmãos, ó alma cristã? O que me importaria as coisas dessa terra? Tu, tão amada por Deus, a Beata Helena Guerra continua, como poderia não aproveitar os seus afetos, desperdiçando-se pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti. E viverias desde agora toda em Deus. Esta é uma palavra da Beata Helena Guerra, uma oração ao Espírito Santo, conclamando a nossa alma a desejar esse Espírito, a viver totalmente em Deus, a gastar tempo nesse conhecimento de Deus, nesse conhecimento de Deus. Este, meus irmãos, é o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É por isso que a Igreja Católica chama o Espírito Santo de doce hóspede da alma. Doce hóspede da alma. Hóspede que reveste a gente da graça santificante. Quem irriga a cada um de nós da divina luz. Que faz a nossa alma capaz das obras merecedoras da vida eterna. São Tomás de Aquino vai dizer que o Espírito Santo é para a nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. Eu repito. São Tomás de Aquino vai dizer: o Espírito Santo é para a nossa alma o que a nossa alma é para o corpo. E assim como o corpo não pode viver sem alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta. Morta para a graça. Morta ao santo amor. É ineficaz. Escutem isso, meus irmãos. Uma alma sem o Espírito Santo, ela é ineficaz. Ela é incapaz de conquistar méritos para o céu. Isto é forte. Quem nos traz isso é um santo angélico, São Tomás de Aquino. Quem confirma isto é uma beata da igreja, Beata Helena Guerra, nos seus escritos. Eu repito, uma alma que não tem o Espírito Santo, que não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, é morta. Morta para a graça, morta para o santo amor. Ela é incapaz de conquistar méritos para o céu. Incapaz. Ai de quem expulsa com o pecado mortal o doce hóspede da alma. E é isto mesmo, o pecado mortal expulsa o doce hóspede da alma. Por quê? Porque expulsa o amor, porque expulsa a graça e perde a própria vida. O Espírito Santo habita em nós, meus irmãos. Creia nisso. O Espírito Santo está com você agora na tua casa, no seu trabalho, agora você que nos acompanha, talvez aí enquanto está trabalhando, pela rádio, no automóvel ou na internet também. O Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo habita em nós. E se tens fé, deves estar convicto desta verdade. Nunca você estará sozinho. Se Ele habita em nós, se você crê nisso, esta é uma verdade de fé. E verdade é. Verdade não pode ser
provada. Verdade tem que ser aceita ou negada. Diante da verdade, se ela for levada a um tribunal para ser julgada, ou as pessoas a negam, a matam, ou lavam as mãos. Foi isso que aconteceu diante de Pilatos, não foi? Pilatos disse, mas o que é a verdade? Olha, a verdade está na frente dele. Estava diante dos seus olhos. E o que foi que ele fez? Lavou as mãos. No mundo relativista que nós estamos vivendo, hoje nós temos lavado as mãos e esquecido as verdades que nos santificam. E esta é uma verdade plena e eterna. O Espírito Santo habita em nós. Ora, repito a palavra de Coríntios, não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo desse Espírito Santo? Se você crê nisso, se você tem fé nisto, deve estar convicto dessa verdade. Nunca você estará sozinho. Nunca estaremos sozinhos. Está conosco o doce hóspede da alma, está conosco de dia e de noite, na fadiga e no repouso, nas deficiências e na prosperidade. Contigo estará, e mais do que nunca, estará na oração e na tribulação. Ah, se nós soubéssemos valer a presença de um amigo tão bom e poderoso. Se nas tentações e nos perigos, nas angústias, nós nos recordássemos que possuímos o Espírito Santo dentro de nós. Já pensou? E é isso que nós precisamos fazer. É isso que eu vim aqui nessa tarde dizer para cada um de nós e nos relembrar, a começar de mim, diante das tentações, diante dos perigos, diante das angústias, diante dos medos, recordemos-nos que o Espírito Santo habita em nós pela graça santificante do batismo que recebemos como sacramento. E que ao orarmos, ao clamarmos, Ele vai se manifestando, Ele vai se apossando de nós, Ele vai tomando a direção da nossa vida e vai nos guiando. Ah, se a Ele recordássemos prontamente, quando preocupações tomassem conta do nosso coração tão pequeno, não é verdade? Pare o teu pensamento algumas vezes durante o dia, na consideração dessa docíssima verdade. O Espírito Santo habita em mim. Então, algo concreto, Ana, meus irmãos. Nós precisamos dizer, o Espírito Santo habita em mim. Calma, respira um pouco. Aquieta o teu coração. E diga para Ele, ah, Espírito Santo, Tu habitas em mim. Toma posse dessa verdade. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Se pensares assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para alcançar, para avançar no caminho das virtudes. Novas forças. O Espírito Santo em nós quer, de fato, reger a nossa vida. A inspiração do Espírito Santo é para o ato de virtude, o que a tentação é para o ato do pecado. Por uma simples escada desce o homem ao pecado. Tentação, deleitação e consentimento. O Espírito Santo propõe o ato da virtude, ao entendimento e excita a vontade. O justo, finalmente, o aprova e o cumpre. Assim como a tentação conduz ao pecado, o Espírito Santo conduz à virtude. E uma virtude forma um homem santo, um homem maduro, um homem santo. 3, me permita trazer agora 3 são, da nossa parte, as coisas necessárias para a perfeita fidelidade à graça de Deus. Primeiro, a atenção às inspirações do Espírito Santo. Como é que você vai se deixar ser guiado pelo Espírito Santo? Como é que você vai ser deixada guiada pelo Espírito Santo, minha irmã? Você que está aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Como? Primeiro, tendo atenção às inspirações do Espírito Santo. Lá no trabalho, enquanto está fazendo a produção de um programa, numa escala, enquanto está saindo da tua casa,
de repente o Espírito Santo fala com a gente. Uma inspiração. Então, nós precisamos ter esta atenção às inspirações do Espírito Santo. Segundo, a discrição para saber distinguir essas inspirações dos movimentos da natureza ou do demônio. Então, primeiro, a atenção às inspirações. Segundo, uma discrição, ou seja, um discernimento. Distinguir o que vem do Espírito, o que é um movimento da natureza e o que é um movimento do demônio. E terceiro, a docilidade para levá-las a cabo. Ou seja, para cumprir essas inspirações, para fazer a vontade de Deus, para deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Então veja, primeiro ponto, vamos tentar debruçar alguns instantes aqui, nesses 3 pontos que nos fazem viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Repetindo, estar atento às inspirações. Segundo, discernir se elas são do Espírito, são humanas ou se são do demônio. Terceiro, ser dócil e obedecer essas inspirações, essas moções, desse doce hóspede da alma. Então, primeira coisa, atenção às inspirações. O Espírito Santo habita dentro de nós mesmos, né? Nós sabemos disso. Como está escrito lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Se nos desprendêssemos de todas as coisas da terra e nos recolhêssemos no silêncio e na paz em nosso interior, ouviríamos, sem dúvida, uma doce voz e as insinuações do seu amor. Não se trata de uma graça extraordinária, senão de algo normal e ordinário em uma vida cristã seriamente vivida. Veja, não é uma graça sobrenatural ouvir o Espírito Santo. É algo ordinário e natural sermos capazes de ouvi-lo. Basta o quê? Vivermos uma vida cristã séria. E aqui está, se você tem sido incapaz de ouvir as inspirações do Espírito Santo, é porque, desculpa, você não tem levado uma vida cristã séria. Você não tem vivido de forma séria a sua catolicidade, mas apenas de forma superficial. Superficial. Então hoje, Deus nos chama a uma profundidade. E por que às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo? Por que nós não conseguimos ouvir essas inspirações? Por 3 razões. Primeira, por nossa habitual distração. Nossa habitual dissipação. Gente, Deus está dentro e nós vivemos fora. O homem interior se recolhe muito rápido, porque nunca se derrama totalmente ao exterior. Já diz a imitação de Cristo. O próprio Espírito nos recorda disto expressamente. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 14, ele diz: eu a levarei à solidão, ao deserto, e ali falarei ao coração. Ou seja, o próprio Deus tira-nos para o deserto, para nos falar ao coração. Se nós ouvirmos e lembrarmos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas, quando o próprio Jesus, depois de ser batizado, ele diz: e o Espírito o conduziu ao deserto, para que lá ele orasse, jejuasse, e no final ele foi tentado. Essa condução ao deserto, essa condução à solidão, é algo necessário para nós. Não tem como ouvirmos as inspirações do Espírito Santo na agitação, sem esta atitude de silenciarmos e irmos ao deserto. Padre Plus, um espanhol, ele vai dizer no livro La Fidelidade e la Gracia, ele vai dizer: Deus é discreto, mas não o é nem por timidez, nem por impotência. Ele poderia se impor. Se não o faz, é por delicadeza. E para deixar para a nossa iniciativa mais campo de ação. Mas não se pode imaginar que o Senhor não seja um grande Senhor. Não pode ser que não tenha muito vivo o sentimento de sua suprema dignidade.
Suponhamos, ele continuou, Padre, que onde quer entrar e agir, não haja mais do que loucas preocupações. Suponhamos que onde Deus quer entrar e agir, não haja mais do que loucas preocupações. É o que a gente tem no nosso coração, né? A gente se preocupa por coisas fúteis, por coisas pequenas. Se vai chover, se não vai, se vai ter comida, se... Ou seja, a nossa preocupação está ainda nas coisas terrenas. A gente se preocupa com aquilo que é material. Quando Paulo diz buscar as coisas do alto, ele está dizendo para a gente começar a se voltar, a se preocupar e a buscar aquilo que é eterno, aquilo que, quando o nosso corpo morrer, acabar, o material se for, a gente ainda consiga vislumbrar eternamente. E isso são virtudes, é o amor, é a eternidade. Então, essa experiência, o problema é que a gente ainda se preocupa com coisas fúteis, vãs. Nós perdemos tempos e perdemos muito tempo. Por exemplo, eu sou homem e gosto de futebol. Quantas vezes a gente perde tempo, briga com a esposa, briga com o filho, não vai bem no trabalho, às vezes bota a cara na bebida porque o nosso time perdeu. Brigas, intrigas, né? A gente vê nos estádios, às vezes, um time que perde e os torcedores brigando entre eles, porque colocaram a sua alegria ou a sua preocupação em algo muito passageiro. Então, como é que Deus, ele pode entrar e agir onde não haja mais do que loucas preocupações, o ruído de matracas, né? Agitações, redemoinhos, potros selvagens, ele continua, frenesi de velocidade, deslocamentos incessantes, busca inconsiderada de ninharias que se agitam, para que vá perder-lhe a audiência. Então veja, como é que Deus vai falar num coração de alguém que vive com tantas coisas nesse tipo, que se preocupa com tantas coisas passageiras, que vive em deslocamentos frenéticos. Eu, por exemplo, no meu temperamento sanguíneo, eu naturalmente, pela natureza que Deus me fez, tenho uma tendência a ser agitado, a ser expansivo, a ser extrovertido, a ser de fora para dentro, diferentemente de melancólicos como a Juliana, né? Que a tendência é recolhimento, é de dentro para fora, é mais tranquilo silenciar, é mais tranquilo meditar, ficar parado e ali aprofundar, né? Então, naturalmente, alguns já nascem dessa maneira, com um pouco mais dessa tendência ao silêncio, à meditação. Outros não, são mais agitados. Mas isso não quer dizer que porque eu seja agitado, que eu não consiga ou que não deva viver uma vida de contemplação. Então, eu preciso, conhecendo-me, entender-me e instigar aquilo que é positivo na minha vida. Moldar a minha vida. Então, todos nós precisamos viver essa experiência, porque o que é que nos impede de estar atento às inspirações de Deus? Primeiro ponto, uma habitual dissipação. Uma habitual dissipação. Né? Olha que bonito isso. Repete comigo essa frase. Deus não se comunica com o ruído. Repito, Deus não se comunica com o ruído. Quando descobre o interior de uma alma obstruída por 1000 coisas, não tem nenhuma pressa em se entregar, em se alojar em meio a essas 1000 trivialidades. Como é que Deus vai habitar numa alma que tem tanta coisa, que pensa em tantas coisas mundanas deste mundo? Como é que você vai se deixar ser guiado pelo Espírito Santo se você está cheio de preocupações? Né? A maioria das pessoas vivem na janela, preocupados unicamente com a balbúrdia, ir e vir das ruas, não dirigem um só olhar para aquele que em silêncio espera no interior da habitação, com muita frequência em vão, para poderem iniciar uma conversação. Quantas vezes vão para a igreja e ficam preocupados com o que está lá fora?
não silencia, não tem a capacidade de orar. Então, quando Jesus disse, quando orares, entra no teu quarto e fala ao Pai que está no escondimento, Ele não está dizendo para você não ir para a igreja, meu irmão, minha irmã. Deus está dizendo, entra no teu interior, naquilo que é sagrado, no solo santo da tua vida. E ali no escondimento, no silêncio, fala comigo e deixe-me falar com você. É isso que Deus está falando para a gente. Então nós precisamos viver essa experiência, alcançar esse recolhimento. Então, veja, aqui há umas dicas. Como alcançar na prática esse recolhimento? Em primeiro lugar, deve-se destinar a um lugar fixo por um tempo determinado de oração. Então, se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, você tem que ter uma vida de oração. E, se possível, encontre um lugar para orar. Não se chega a uma oração espontânea e habitual de todas as horas, a não ser exercitando-se na oração determinada, prescrita em tempos pré-fixados. Ou seja, tire tempos fixos para orar. Acorde mais cedo, durma mais tarde. Tire 15 minutos, meia hora, para lá no quarto, na cozinha, no banheiro, lá fora no quintal, embaixo de uma mangueira, caminhando. Orar, conversar com Deus, sempre naquele momento, porque você vai se acostumando a um diálogo com Deus, e aos poucos sim, você vai poder orar em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque a gente, às vezes, na Canção Nova, nós temos um princípio que nos diz que nós precisamos viver a oração ao ritmo da vida. Só que, se sem uma oração acostumada e vivida no ordinário, naqueles momentos importantes, que eu me levanto, que eu paro diante do Senhor, no Santíssimo Sacramento, ou diante da Palavra de Deus, ou orando em línguas, naqueles 10, 15 minutinhos que eu tenho, meia hora, enfim, nós vamos ampliando isso. Sem esse momento, é palavras ao vento dizer que eu oro ao ritmo da vida, porque não tem profundidade, não tem profundidade, tem só superficialidade, palavra jogada ao vento. E aí, quando vem uma tentação, quando vem uma dificuldade, a gente já se perde, porque nós não estamos enraizados. Então, nós precisamos, primeiro, viver essa experiência de uma oração fixada, habitual. Nós precisamos fazer isso. Permita-me adiantar em virtude do nosso tempo. Então, veja, eu estou aqui a meditar com vocês 3 pontos que nos fazem, eu repito para quem está chegando agora, 3 pontos que podem nos ajudar a vivermos guiados pelo Espírito Santo. Primeiro, precisamos estar atento às suas inspirações. Segundo, precisamos ter a discrição, ou seja, o discernimento, para saber se essas inspirações são do Espírito, do homem, da natureza ou do demônio. E terceiro, a docilidade em cumprir essas inspirações. Mas aí, dentro das inspirações, nós estamos agora falando sobre as razões pelas quais nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E a primeira delas que nós falamos agora há pouco é a nossa habitual dissipação, a incapacidade de se concentrar, de se recolher. Segundo motivo que nos deixa incapazes de ouvir a voz do Espírito Santo. Primeiro, a dissipação da gente, barulho. A gente chega em carro, já liga a televisão. Entra dentro do carro, já liga o rádio. A gente vai para a adoração, tem que estar com um fonezinho escutando música. A gente não consegue parar e silenciar. É uma dificuldade. E ainda mais no nosso tempo hoje. Tem gente, os nossos filhos principalmente, a pessoa está assistindo a televisão, está mexendo no celular e está com o tablet ligado. A nossa atenção se perde. Como é que você vai ouvir Deus no teu coração? Não tem como. Então, é um exercício. Segundo, o que nos impede de ouvir a voz de Deus? A nossa falta de mortificação. Nós somos ainda demasiadamente carnais. E não estimamos, nem saboreamos mais do que as coisas exteriores e agradáveis para os nossos sentidos. A gente só quer coisa boa para o nosso sentido. A nossa geração, a nossa sociedade é justamente uma sociedade tomada pelo prazer. É o que nós chamamos de uma sociedade hedonista, que é o prazer a todo custo. Então, o que a gente estima, o que a gente saboreia, os nossos desejos são carnais.
é agradar aos nossos sentidos, nosso paladar, a boca. Por isso que se perde no alcoolismo, se perde nas drogas, se perde na prostituição, porque são prazeres carnais. E como diz o próprio São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: o homem animal não percebe as coisas do Espírito de Deus. Então, como é que você vai se deixar ser guiado pelo Espírito Santo? Como é que você vai ter intimidade com o Espírito Santo se você ainda não se mortifica, se você ainda vive na carnalidade, se a gente vive como animal, deixando-nos guiar pelo instinto? Pelo instinto. Aí vem a preguiça, dorme na hora que a gente quer, não domina o nosso corpo. A gente come só para o nosso prazer. E aí se entrega a uma prostituição, e os padres do deserto nos ensinam que a luxúria, que é o pecado da prostituição, da fornicação, né, da sexualidade, ela é justamente filha da gula, nesse sentido de que alguém que não controla, e o próprio Eclesiastes vai dizer, aqueles que são incapazes de controlar a sua boca, são incapazes de controlar a sua sexualidade. Então, olha o mundo que nós estamos vendo, é isto. Como sermos conduzidos pelo Espírito Santo, meus irmãos? Vivendo a mortificação. Vivendo uma vida de mortificação. Então, é absolutamente indispensável o espírito de mortificação para aqueles que querem ser guiados pelo Espírito de Deus. E o que é mortificação? O jejum, uma penitência, ficar uma semana sem um doce, não tomar água durante a refeição, tomar um banho gelado, né? Dormir uma noite sem travesseiro, tirar o açúcar do café, não colocar manteiga no pão. Então, são coisas pequenas que vão nos mortificando, que vão nos moldando, nos ajustando a não desejar mais a alegria e o prazer naquilo que é passageiro, que é carnal. Então, um homem animal não percebe as coisas do Espírito Santo. Um homem, uma mulher carnal, instintiva, não vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, como combater esse instinto animal? Como se tornar homem para que a gente seja Deus divino, entenda, né? Nós somos chamados a ser divinos, somos filhos de Deus, seres santos porque eu sou santo. Só que hoje ninguém consegue ser santo porque o mundo de hoje destruiu a gente do ser humano, rebaixou a gente de homem para ser animal. Eles querem que a gente seja animal, que haja pelo instinto. Só isso. Então nós precisamos o quê? Verdadeiramente de um espírito de mortificação. Então, repetindo. O que nos faz ser guiados pelo Espírito Santo? Repete comigo, vem no raciocínio. Primeiro, estarmos atentos às inspirações do Espírito Santo. Segundo, discernimos se esse Espírito é de Deus, é de fato o Espírito Santo, se é humano ou se é do demônio. Terceiro, precisamos obedecer a essas inspirações. Aí sim eu posso dizer que eu sou guiado pelo Espírito. E o que é que me impede muitas vezes de estar atento às inspirações do Espírito Santo? 3 pontos. Primeiro, um excesso de barulho do mundo. As nossas dissipações, as preocupações vãs, a agitação do mundo. A gente é incapaz de contemplar o sol, é incapaz de silenciar. Eu conheço pessoas que quando está um pouquinho silêncio, falam assim, liga a televisão, pelo amor de Deus. Aquela angústia, parece que estou só. Quando eu ligo a televisão, pelo menos eu estou com alguém. É incapaz de silenciar um pouquinho. E sem esse silêncio, sem a oração, não dá. Então, como é que a gente vence as dissipações? Com oração. Como é que vence a carnalidade? Porque um homem carnal, um homem animal, não está, de São Paulo, não percebe as coisas do Espírito. Como é que se vence? Com o jejum, com a mortificação. E terceiro ponto, o que nos impede também de estarmos atentos a essas inspirações? As nossas afeições desordenadas. Se alguém não estiver totalmente livre das criaturas, não poderá atender livremente às coisas divinas. A imitação de Cristo vai falar isso. Por isso se encontram tão poucos contemplativos, porque poucos acertam em se desvencilhar totalmente das criaturas e das coisas semelhantes. Então, 2 coisas é preciso praticar
para ouvir a voz de Deus? Duas coisas. Primeiro, desprender-se de todo o afeto terreno. Segundo, atender positivamente ao divino hóspede de nossas almas. A nossa alma deve estar todos os dias como a palavra de Samuel. Fala, Senhor, o seu servo escuta. É a nossa busca. É a nossa busca. É a nossa busca. Caminhando para o segundo ponto, já encerrando aqui, para nós orarmos e pedirmos essa graça ao Espírito, mas eu preciso dizer para nós. Mais uma vez voltemos. O Espírito Santo, que é o doce hóspede da alma, que está em nós, quer nos guiar. Como nos deixar sermos guiados pelo Espírito? Orar em línguas enquanto andamos? Não. Não é isto. Não é isto um homem avivado, uma mulher avivada. Não é isso que nós esperamos. Quando nós clamamos um avivamento no Brasil, nós não clamamos que todos os dias as pessoas vão estar orando em línguas. Claro que nós queremos também isso. Mas não é esta ação externa de uma oração em línguas, porque os dons do Espírito são dons de serviço, estão a serviço da comunidade. A palavra do Senhor, no capítulo 14 de 1 Coríntios, vai dizer que a oração em línguas edifica a si mesmo. Né? Isso. Ou seja, ela nos eleva a uma experiência de Deus, ela nos purifica, Deus ora em nós. Mas não se trata de esperarmos que o nosso país receba um avivamento, que a nossa nação, que os idosos, que as crianças, que os jovens comecem a orar em línguas apenas. Não, mais do que isso, é que sejam capazes de ser guiados pelo Espírito Santo. Sejam capazes de ter vida interior. Sejam capazes de termos mortificação, de estarmos atentos às inspirações do Espírito. E para isso nós já vimos que é preciso vencer as dissipações, viver uma vida de mortificação e vencer as afeições desordenadas, ou seja, os gostos pelo mundo, estar preso a este mundo. Segundo ponto, nós precisamos da descrição de espírito, ou seja, o discernimento dos espíritos, para saber se o espírito que nos move é o espírito de Deus ou o espírito do homem. E aqui alguns critérios para distinguir os movimentos da própria natureza do demônio. Primeiro, a santidade do objeto. Como é que eu vou discernir se aquilo é de Deus ou se é do demônio? Primeiro, santidade do objeto. O demônio nunca impulsiona a virtude. O demônio nunca vai impulsionar a virtude. Nunca vai nos fazer pessoas fortes, prudentes, cheios de têmpera, piedosas, tementes a Deus. Não, as virtudes humanas. Então, a natureza tampouco costuma fazê-lo quando se trata de uma virtude que incomoda. Então, a santidade do objetivo. Se algo me leva a ser uma pessoa virtuosa, aquilo vem de Deus. Aquilo vem de Deus. Segundo, a conformidade com o nosso próprio estado. O Espírito Santo não pode impulsionar, por exemplo, um religioso a abdicar, a fazer algo que não lhe convém. Por exemplo, um cartucho a pregar. Porque não faz parte do seu carisma isso. Nem uma monja contemplativa a cuidar de doentes nos hospitais. Veja, é algo até bom. Você percebe? Pregar a palavra de Deus, cuidar dos enfermos nos hospitais. Mas uma monja contemplativa não foi chamada a isso. Então, se ela sente essa inspiração no seu coração, ela tem que discernir muito com o seu diretor espiritual. Porque, olhando rapidamente, essa inspiração não vem de Deus. Não é a vontade de Deus, já que ela está ali no estado de vida dela. Igual um homem que é casado, sente no coração que Deus chama você a passar o dia inteiro na igreja. Não vem de Deus. Porque você tem que trabalhar, tem que cuidar dos seus filhos. Você está entendendo? Deus nunca vai nos inspirar algo que seja contra o nosso próprio estado. Paz e tranquilidade de coração. São Francisco de Sales diz assim:
um dos melhores sinais de bondade de todas as inspirações, e particularmente das extraordinárias, é a paz e a tranquilidade no coração de quem as recebe. Porque o Divino Espírito é, na verdade, violento, mas com uma violência doce, suave e apaziguadora. Ele se apresenta como um vento impetuoso e como um raio celestial, mas nem derruba ou perturba os apóstolos. O espanto que seu ruído causa neles é momentâneo e vai imediatamente acompanhado de uma doce segurança. O demônio, ao contrário, alvoroça e enche de inquietude. Então, algo que você sente que traz inquietação, que traz alvoroço, não vem de Deus. Não vem de Deus. Bem, já pode nos preparar para rezarmos e pedirmos esse batismo durante alguns minutinhos, 5, 10 minutos. Eu vou concluir aqui. Um outro ponto para discernir se o Espírito vem de Deus ou não: obediência humilde. Tudo é seguro na obediência e tudo é suspeito fora dela. Quem diz que está inspirado e se nega a obedecer aos superiores e seguir seu parecer é um impostor. São Francisco de Sales. Quantos apóstolos, quantos hereges que se diziam inspirados pelo Espírito Santo ou gozariam de um carisma especial, mas que desobedeceram a Deus, os mandamentos, a igreja. A igreja como teologia moral, com dogma de fé, né? E um outro ponto que nos faz entender que o Espírito Santo fala conosco, que vai nos ajudar a discernir os Espíritos, é justamente o quê? O juízo do diretor espiritual. Ter alguém que nos ajude, que vá ali no dia a dia, naquela semana, naquele mês, nos ajudando a discernir se o que nós vemos é de Deus ou não. Meus irmãos, nós poderíamos apenas orar aqui no Espírito, nessa pregação, e achar que sermos conduzidos pelo Espírito Santo fosse justamente, como eu já falei, orar em línguas, né? etc., ter visões, profetizar, mas não é. Hoje Deus nos convida a nos abandonar nas mãos deles e sermos um idoso maduro, santo, cheio de Deus, um homem ou uma mulher, um pai de família maduro, virtuoso, santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Não é sentir arrepios, não é chorar porque você teve uma emoção, um encontro com o Espírito Santo. Alguém que ora no Espírito, alguém que recebeu um batismo do Espírito Santo, não é alguém, repito, que começa a orar em línguas, que repousa no Espírito Santo. Se a pessoa não repousou no Espírito, ele não recebeu o batismo. Não é isso. O batismo no Espírito Santo, o deixar-se guiar pelo Espírito Santo, exige de nós um querer ser santo, ser melhor. Vamos ficar de pé, nós que estamos aqui. Temos 10 minutinhos, 7 minutos para orar. Eu quero que a gente comece a cantar essa música que todos nós conhecemos, para que a gente peça ao Espírito Santo que venha nos guiar. Que venha nos guiar. É um clamor da nossa alma, é um clamor para que não seja mais a carne humana, para que não seja o homem velho, a mulher velha, que nós não vivamos na mediocridade, mas que sejamos de fato tomados pelo Espírito Santo, ao ponto de sermos guiados por eles. Vem, Espírito Santo, levanta os seus braços assim como quem quer, como quem deseja, e cante: Espírito, diga: Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Canta mais uma vez: vem controlar todo o meu ser. Diga para ele: Vem controlar
dirigir o meu viver. Peça ao Espírito Santo. Vem dirigir o meu viver. Coloca a mão na sua cabeça e diga: o meu pensar. Meu pensar. Na sua boca, o meu falar. Meu falar. No coração, o meu sentir. Meu sentir. De braços erguidos. O meu agir. Espírito. Espírito. Oh, Espírito Santo. Eu quero ser guiado por ti. Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito. Venha sobre nós. Espírito. Venha sobre nós, Espírito Santo Espírito Santo de Deus. Coloca a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça e com suas palavras diga: Espírito Santo de Deus, venha controlar a minha mente, os meus pensamentos. Arranca da minha cabeça, da minha memória, tudo aquilo que é ferida, tudo aquilo que ainda precisa ser curado. Cura nesta tarde. Pela tua graça, por essa graça santificante, liberta a minha mente de todos os maus pensamentos, de pensamentos desordenados, e venha guiar, venha controlar os meus pensamentos, o meu pensar, sim, para que eu pense como os pensamentos de Cristo, como um cristão, com virtude. Vem, Espírito Santo de Deus, coloca a mão agora sobre os seus olhos, põe a mão sobre o teu olhar, meu querido irmão, e diga para o Espírito Santo: Espírito Santo, dai-me um olhar santo, santifica o meu olhar, dá-me visão espiritual, dá-me visão espiritual, Espírito Santo de Deus, purifica todo o meu olhar, dos vãos, daquilo que é vã, daquilo que é passageiro, daquilo que é medíocre. Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre o meu olhar, sobre os meus olhos, e purifica os meus sentidos. Põe a mão nos teus ouvidos agora. Põe a mão nos teus ouvidos. Toque nos teus ouvidos agora, querido. E diga assim: Espírito Santo, dai-me a graça de ouvir a tua voz. Eu quero ter a experiência de ouvir-te, Espírito Santo, no meu dia a dia, mas de forma especial na minha oração pessoal. Vinde, Espírito Santo de Deus, purifica os meus ouvidos, santifica a minha audição, retira todo o tampão que Satanás colocou para me impedir de ouvir a voz de Deus. Vinde, Espírito Santo de Deus, fala comigo, abre-te, éfata. Fala, Jesus, nesta hora a palavra éfata, para que possamos ouvir-te, Espírito Santo de Deus. Coloca a mão sobre a sua boca agora, sobre a sua boca, e ore pela tua boca agora. E diga: Espírito Santo, purifica os meus lábios de toda palavra dura, de toda palavra que não vem de ti, palavras malditas. Purifica os meus lábios, Espírito Santo, de toda murmuração, de toda reclamação, de toda conversa frívola, de toda conversa que não agrega, que não é virtuosa, que não é honrosa. Purifica os meus lábios para cantar os teus louvores. Que a partir de hoje eu não possa mais, eu não queira mais murmurar, praguejar, amaldiçoar. Vem, Espírito Santo, sobre os meus lábios. Venha e coloca a mão no teu coração agora, no teu coração, e diga: Espírito Santo, sobre os meus sentimentos eu peço, sobre os meus sentimentos eu peço agora. Arranca do meu peito toda dureza, toda raiva, toda autossuficiência, todo orgulho, vaidade, ciúmes, todos os maus sentimentos, todo espírito de vingança, toda angústia, ansiedade, depressão, todo medo. Espírito Santo, guia os meus sentimentos, purifica os meus sentimentos, Espírito Santo, eu preciso de ti. Aquieta toda a agitação, todo barulho seja expulso da minha vida, para que eu possa ter a capacidade de ouvir a Deus. Venha sobre os meus sentimentos. E agora levanta os teus braços agora e diga: Espírito Santo, eu me consagro inteiramente a ti, eu me coloco inteiramente a ti, ó doce Espírito Santo, ó Espírito de Deus. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Vinde sobre nós, Espírito Santo.
nós, Espírito Santo. Vinde sobre nós. Vinde. E nesse minutinho final, eu quero convidar você que ainda não recebeu essa graça do batismo do Espírito Santo, você que ainda não recebeu esse momento de batismo do Espírito Santo, que não viveu essa experiência de encontro com o Espírito, ou você que deseja receber oração, se você puder, fique de joelhos na tua casa ou aqui no santuário, se você quiser. E eu e meus irmãos do ministério, Armanda, Martins, estendemos as mãos sobre vocês agora, se vocês querem. E dizemos: Pai, em nome de Jesus, nesse finalzinho, nós te pedimos, Senhor, sobre cada um desses meus irmãos que se ajoelharam aqui diante da tua presença. Nós oramos por eles, Senhor. Quereríamos agora impor nossas mãos sobre aqueles que estão em casa. Mas nós queremos, Senhor, proclamar que o Espírito Santo agora habita em cada um deles. E queremos pedir: Pai, batiza-os no teu Espírito, para que a partir de hoje eles vivam uma vida nova, eles vivam uma vida transformada, uma vida conduzida por Ti. Homens e mulheres, adultos, idosos, crianças, jovens, sejam batizados, vivam uma experiência, e mesmo que não entendam, mesmo que não consigam compreender, mesmo que não sintam, sejam nesta hora batizados no Espírito Santo. E a partir de hoje, que as nossas vidas, Deus, sejam guiadas pelo Espírito. Aquieta toda murmuração, toda dissipação, toda agitação. Mortifica em nós todo amor pelo mundo. Refreia em nós todo afeto pelo que é terreno. E nos eleva ao céu. Espírito Santo de Deus. E comece a orar no Espírito agora, em nome de Jesus. Venha sobre nós. Aviva o Espírito Santo em nossas vidas. Levanta homens e mulheres guiados por Ti. Levanta homens e mulheres dispostos a ser guiados por Ti, usados por Ti. Venha, Espírito Santo de Deus. Receba você na sua casa. Receba essa unção de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja consagrado ao Espírito Santo de Deus. Sacerdotes cheios do Espírito Santo. Casais cheios do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E canta. Vai ficando de pé. Espírito. Diga. Espírito. Vai ficando de pé. Espírito Santo. Pode ficar de pé agora. Levanta os seus braços e grita: Espírito. Espírito Santo.